Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre Fernandes, congrego na Igreja de Nova Vida em Piedade, sou administrador do grupo Tropa de Fogo, temos a nossa página no Facebook, ali nós reservamos essa página, esse espaço para poder explicar a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela tem os seus mistérios, tem as suas polêmicas, mas a Bíblia ela tem um pilar principal, ela tem seus pilares. Pilares esses que fazem com que o Evangelho, a mensagem de Jesus, a vida de Jesus, ela permaneça de pé para nós. São pilares que sustentam o Evangelho. É verdade que muitas pessoas divergem em alguns assuntos da Bíblia, isso é normal, porque não tem como termos 100% de certeza em muitos assuntos da Bíblia, mas os assuntos que realmente fundamentam a palavra de Deus, assuntos que trazem coluna para o Evangelho, que sustentam a nossa fé, esses assuntos não são questionáveis, são assuntos claros e mensagens claras deixadas pelo Senhor Jesus. Como por exemplo, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu por nós, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, só através de Jesus que poderemos ser salvos. Enfim, são verdades inegociáveis da nossa fé cristã, onde não tem como haver contenda ou haver um debate sobre isso. São verdades claras da Bíblia Sagrada. O grupo Tropa de Fogo ele é para isso, é para explicar as verdades centrais da Bíblia, esclarecer as verdades centrais da Bíblia e tentar chegar mais perto, em alguns assuntos paralelos que a Bíblia traz, tentar chegar mais perto daquilo que é o ideal, daquilo que o autor teve a intenção quando escreveu o texto. Esse é o nosso propósito. Não somos donos da verdade, estamos ali para aproximar realmente as pessoas de um relacionamento com Deus. Vimos que hoje temos tantas dúvidas a respeito da palavra e esse grupo ele visa trazer esse esclarecimento da Bíblia, trazer realmente as pessoas para o entendimento da palavra de Deus, não um entendimento ocidental, na verdade. Muitas pessoas leem a Bíblia com uma visão ocidental, esquecem para quem o autor escreveu esse texto, esquecem a cultura, esquecem todo o cenário político que envolve aquele ambiente. E isso é primordial para nós fazermos uma boa hermenêutica, uma boa exegese e podermos realmente conseguir compreender o texto, não com a nossa ótica ocidental, mas realmente como se nós estivéssemos lá, no momento em que aquela primeira pessoa que recebeu esse texto leu e interpretou, segundo a sua cultura, segundo a sua vivência. Esse é o nosso propósito. Decidi, pois bem, gravar alguns vídeos trazendo algumas mensagens de reflexão, porque o grupo era basicamente pautado em mensagens escritas, mas Deus tem colocado no meu coração para fazer vídeos, e acho que no vídeo a gente fica mais próximo, sai da frieza da letra ali e vem para um contato mais próximo com aqueles que estão no grupo aprendendo a palavra. O texto que eu separei para conversar com os irmãos nessa noite, na verdade são dois textos, não é um texto só, um está em Êxodo, o outro está em 2 Reis. São textos semelhantes naquilo que eu quero focar com você nesse dia. Esse texto nada mais é do que uma mensagem que eu trouxe há muito tempo atrás sobre a geração dos inconformados. Quando falo geração dos inconformados, às vezes a gente pensa, poxa, mas inconformado, ingrato, automaticamente a palavra ingratidão ela vem como que oculta atrás da palavra inconformado. Inconformado com a vida, inconformado com aquilo que vem à minha mão, inconformado com o quê? Essa é a pergunta. Os dois textos que nós vamos ler aqui, dar uma pincelada bem rápido para não perdermos tempo, são textos que tratam de pessoas que estavam inconformadas.
não com a sua alimentação, não com seu estilo de vida material, não estavam inconformadas se o carro era velho ou muito velho, se o emprego pagava bem ou não pagava bem. Eles não estavam muito preocupados com isso. Eles estavam preocupados com a vida deles com Deus. Eles eram inconformados no sentido de quererem mais de Deus, de não estarem acomodados. Um dia eu ouvi uma pregação onde o pastor explicou sobre a palavra medíocre. E me chamou muita atenção essa pregação. E ele explicava que, sim, de maneira resumida, né, a palavra medíocre quer dizer a pessoa mediana. É como se uma pessoa fosse subir uma montanha e ela não chegasse até o topo da montanha, ela chegasse no meio do caminho e parasse ali. Que o medíocre não é nem o bom e nem o ruim. O medíocre é aquele que parou no meio do caminho. Quando nós olhamos para a igreja como um todo, nós observamos muitas pessoas que pararam no meio do caminho. Isso até é um erro, e creio que isso vem muito do comodismo, do tempo de igreja, do tempo de evangelho. Muitas pessoas se acomodam na fé, se acomodam e relaxam e não buscam mais a Deus, não se voltam mais para Deus e não tomam uma posição para mudar. E acabam se acomodando e vivendo aquela vida cristã mediana, aquela vida cristã medíocre. Tenho dois homens da Bíblia aqui que não eram conformados com uma vida medíocre. Um deles é a passagem que eu quero ler com vocês, que está em Êxodo capítulo 33, verso 18. O verso 18 vai dizer assim, lá em Êxodo 33, verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. É interessante o texto que trata da relação entre Deus e Moisés. Moisés está no monte, intercedendo pelo povo, e em meio ao seu diálogo com Deus, parece que surge uma brecha, uma oportunidade, e Moisés faz um pedido um tanto quanto ousado. Um homem que sempre teve um contato com Deus, íntimo, falava com Deus como um amigo. Ninguém se relacionou com Deus na Terra, lógico, tirando a pessoa de Jesus, mas comparando com Moisés, não encontra ninguém que falava com Deus assim face a face. E como um amigo, na verdade, né? Como um amigo, como alguém muito chegado, muito próximo. Moisés, mesmo tendo essa intimidade com Deus, esse contato com Deus, Moisés ele faz um pedido ousado. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou muito feliz com o relacionamento que eu tenho com o Senhor. Mas parece que algo dentro de mim quer mais. Eu desejo mais de ti. Eu anseio mais por ti. Mostra-me a tua glória. E ele faz esse pedido a Deus, e acontece uma dos episódios, passagens mais lindas da Bíblia, onde Moisés não vê Deus diretamente, pois senão ele iria morrer, mas Deus o esconde com a sua mão sobre uma penha, e Moisés vê Deus pelas costas. Não vê face a face ali, porque senão Moisés morreria, mas Moisés, acho que com um ser humano, tem uma das maiores experiências que um ser humano aqui nessa terra poderia ter com Deus. Fantástico. Um homem totalmente inconformado, assim, no sentido de não ingrato, mas no sentido de querer mais, desejar mais. Uma outra passagem da Bíblia que trata sobre isso é a passagem em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. O profeta Elias, um dos maiores profetas que Israel teve, ele estava terminando o seu ministério e estava passando o seu ministério para o seu sucessor, que era o profeta Eliseu.
E na hora da sua despedida ali com o profeta Eliseu, ele tem um papo com o profeta Eliseu, que é o texto que eu quero ler com você também. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E, disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, no caso Elias, não é isso? Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Engraçado que, assim como Moisés, Eliseu tinha algo dentro dele que o fazia querer mais, desejar mais, ir além. Ele, muito bem, como discípulo de Elias, poderia pensar assim: poxa, tá bom demais ser como o meu mestre. Tá bom demais fazer as mesmas coisas que o meu mestre fez. Mas parece que dentro dele tinha uma chama que dizia: não, queira mais, deseje mais, anseie mais. E ele faz um pedido ousado para Elias e diz: eu quero porção dobrada do teu espírito, ou seja, aquilo que você fez, a sua vida, todo o seu ministério, eu quero 2 vezes mais. É interessante que Eliseu viveu 2 vezes mais os milagres que Elias viveu. Assim como Moisés, dentro dele existia um desejo de inconformidade. É esse desejo, irmão, que parece que tem minguado dos nossos corações, minguado do coração da igreja. Vivemos dias hoje onde o materialismo tomou conta da igreja. As pessoas, quando pensam em porção dobrada, é porção dobrada na conta bancária, é porção dobrada de bens materiais, é porção dobrada do favor de Deus na vida material. As pessoas não estão muito interessadas em viver a experiência sobrenatural com Deus. As pessoas não estão preocupadas em querer mais de Deus. Elas querem mais do favor de Deus. Mas elas não querem mais de Deus. Moisés, em um pedido no monte, ele pede: eu quero ver a sua glória. É que nessa noite possamos fazer uma reflexão. Se somos realmente inconformados em relação à nossa vida espiritual e desejamos mais de Deus para a gente, ou se somos medíocres. Estamos no meio da montanha. Não somos nem o top e nem o mínimo. Somos o mediano. E mediano não vê grandes coisas. Mediano não vive grandes coisas. Mediano é o mediano. Eu creio que Deus tem chamado uma geração de pessoas inconformadas. Não inconformadas com a despensa dentro de casa. Se tem pouco feijão, muito feijão. Porque isso são periferias da nossa fé. Pessoas que estão inconformadas com algo muito mais profundo, que é conformadas com a presença de Deus na vida deles. Você é inconformado com a presença de Deus na vida deles? Quando você olha para dentro de você, quando você olha para dentro de você, você é inconformado com o cristão que você é? No sentido de pensar assim: puxa, eu posso ser mais, eu posso fazer mais, eu posso ser melhor, eu posso ter o meu caráter mais transformado à imagem de Jesus. Será que você raciocina, pensa, anseia mais por Deus? Eu convido a você, em nome de Jesus, a fazer parte dessa geração de pessoas que são inconformadas porque desejam mais de Deus, porque desejam buscar mais a Deus, porque querem mais da presença do Senhor nas nossas vidas, porque querem mais de Deus, mais da atuação do Espírito. Ficamos alegres e nos conformamos com muito pouco. Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a sua família, Deus tem muito mais para o seu ministério, Deus tem muito mais. Não desista, não se acomode, não viva um evangelho medíocre. Não caia na armadilha da religião
Vivemos tanto tempo na igreja que caímos na armadilha da religião, em nos tornarmos medíocres, medianos e nos conformarmos, enquanto Deus espera que existam pessoas que sonhem alto, que queiram ir além, que queiram ir além daquilo que as pessoas estão indo com Deus, que queiram viver experiências novas com o Senhor, que queiram se aprofundar na presença de Deus, que queiram mergulhar no santíssimo lugar do Senhor, que não queiram ficar apenas no átrio, mas que queiram passar pelo lugar santo e mergulhar no santíssimo lugar. Deixo essa mensagem com você. Geração de inconformados é uma geração que Deus busca, uma geração de pessoas que querem ir além. E com certeza essas pessoas que querem ir além serão muito usadas por Deus e farão coisas grandes na presença do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.